Sometimes I get a good feeling. Yeah, 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 yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, feel it, 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 oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a good feeling like I never, 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 never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a good feeling like I never, 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 never had before. No, I get a good feeling, yeah. Olá, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Encontro Forma MIB. Hoje, mais um módulo da parte respiratória, então, com vocês. A gente vai ter duas aulas bem bacanas, uma aula sobre mecânica ventilatória e uma aula sobre modos básicos de ventilação mecânica, para começar aí as nossas discussões de ventilação no Forma MIB. Só lembrando como funciona aí os nossos encontros, começam sempre às 5 horas, pontualmente, e depois vai para o YouTube, na playlist da MIB, do Forma MIB. A gente está com um pouquinho de atraso para colocar as aulas no YouTube, as últimas duas, se eu não me engano, ainda não estão, mas em breve estarão lá para vocês assistirem também, tá bom? Quem tiver perguntas, então podem colocar no QIA do Zoom e a gente vai depois ler no final de cada aula. Hoje, para dividir aí a moderação comigo do encontro, a gente tem a Alessandra Tons, então ela é mestre pela UFRJ, especialista pela MIB, rotina médica do Copador e coordenadora do programa de residência de medicina intensiva da Rede DOR, AIDOR. E hoje teremos duas aulas, né? A primeira, então, é com a doutora Vanessa Martins. Ela é médica intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenadora da UTI cirúrgica do Hospital Ernesto Dornelles, coordenadora do grupo de Prono do Hospital de Clínicas e doutora em epidemiologia pela FURGS e docente do programa de pós-graduação de pneumologia também pela Federal do Rio Grande do Sul. Mais tarde, a doutora Alessandra vai apresentar o doutor Sérgio, antes da aula dele, tá bom? Mas eu já agradeço aí a participação de todos. Para começar agora a discussão, eu vou mostrar para vocês 3 questões do Mentimeter, né? Como a gente sempre faz. E vou compartilhar aqui a minha tela. E no final da aula, provavelmente a gente vai ter aí a discussão de alguns desses temas durante a aula. E no final da aula, então, a gente vai comentar com vocês as questões. Então, vamos lá. O Mentimeter, para quem
não conhece, né, o site aí de interação das perguntas, vocês podem entrar pelo menti.com e esse código que vai estar sempre acima dos slides. 71053384. Então, nossa primeira questão, no modo volume controlado, qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica fundamental desse modo ventilatório? Então, a pressão inspiratória é constante, enquanto o volume corrente varia de acordo com a mecânica pulmonar. 2. O volume corrente é variável, ajustando-se automaticamente conforme o esforço inspiratório do paciente. 3. O volume corrente é constante e a pressão inspiratória varia conforme a resistência e complacência do sistema respiratório, ou a ciclagem ocorre quando uma pressão inspiratória pré-definida é atingida, independentemente do volume entregue. Então, aí a letra C está ganhando aí nas respostas. Pergunta número 2. No modo pressão controlada, então PCV, qual das alternativas é correta? A. O volume corrente é constante, enquanto a pressão inspiratória varia conforme a demanda do paciente. B. A pressão inspiratória é constante e o volume corrente que varia de acordo com a mecânica pulmonar. Letra C. A ciclagem ocorre quando o volume corrente pré-definido é atingido, independente do tempo inspiratório. Ou D. O fluxo inspiratório mantém-se constante durante toda a fase inspiratória. Aí teve duas votadas. Depois a gente vai ver na aula, na discussão. E a próxima questão, no modo PSV, pressão de suporte, qual dos seguintes fatores influencia diretamente o volume corrente gerado? A. A frequência respiratória programada no ventilador. B. O nível de pressão de suporte ajustado, o esforço inspiratório e a mecânica ventilatória. C. O tempo inspiratório fixo determinado pelo operador. Ou D. A sensibilidade selecionada no ventilador. Então, aí tivemos a letra B mais votada. Vou parar de compartilhar aqui. Então, agora a gente vai começar a aula com a doutora Vanessa. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. Olá, tudo bem? Quero agradecer o convite, me sinto lisonjeada pelo convite de vocês e espero que vocês aproveitem a aula. Deixa eu compartilhar aqui o meu. Vocês estão conseguindo ver? Sim, não tá bem no modo de apresentação, mas dá para ver bem. Só um pouquinho, só deixa eu ver onde é que ele está. Ver. Não é esse. Só um momento. E agora? Deu? Deu, aham, agora tá tudo certinho. Então, assim, quando me convidaram, eu achei que era monitorização da ventilação mecânica, tá? Mas eu, na monitorização da ventilação mecânica, tem a mecânica ventilatória. Então, antes da aula, eu fiz um cortezinho dos slides, porque não ia dar tempo. Se vocês tiverem interesse na monitorização, depois a gente pode conversar em outro momento. A monitorização ela se divide em básica e avançada. A básica seria a oximetria de pulso, a capnografia, a monitorização da sedação e do bloqueador neuromuscular. E eu teria a mecânica ventilatória, que é o que vocês querem que fale, que é sobre os gráficos, as curvas e os laços, a matemática da ventilação mecânica de complacência e resistência, e a manometria pelo catéter intraesofagiano. A gente também tem uma monitorização neuromuscular cada vez mais importante, cada vez mais a gente vê a importância do diafragma na ventilação mecânica e a disfunção diafragmática. Então, o ultrassom diafragmático para ver a espessura, o P01 para ver a P muscular, o Pimax e PE, que são mais medidas para desmame, né, o próprio NAVA. E a gente pode ter também uma monitorização que é estrutural, que é de imagem, né? Cada vez mais ultrassom, tomografia de bioimpedância e ecocardio. Então, hoje me pediram para falar sobre a mecânica ventilatória. Então,
vamos começar a falar sobre a mecânica ventilatória. Eu não consigo falar sobre a mecânica sem falar sobre a equação do movimento. O que que é essa equação do movimento? Para que ocorra deslocamento de gás dentro da via aérea, tem que haver um gradiente de pressão. Quando a gente está em modo espontâneo, vai haver contração diafragmática, contração da musculatura respiratória, a geração de uma pressão negativa dentro da caixa torácica, e isso vai fazer com que o ar entre para dentro do pulmão. Quando a gente está em ventilação mecânica, não é fisiológico o que acontece, que não vai acontecer a entrada de ar para uma pressão negativa. O que vai acontecer é a gente jogar esse ar nessa via aérea através de uma pressão positiva, né? Que é chamada de pressão ventilatória ou pressão da via aérea. Essa pressão, esse ar jogado dentro da via aérea que gera essa pressão, vai depender que esse ar atravesse o componente resistivo do sistema e o componente elástico do sistema. O que que é o componente resistivo do sistema? O componente resistivo do sistema é o sistema de condução, é a traqueia, é os brônquios e os bronquíolos. E o componente elástico do sistema respiratório seria o alvéolo, né? Quando eu jogo esse ar para dentro da via aérea, eu gero essa pressão e eu vou gerar uma pressão resistiva, que é esse fluxo de via aérea passando pelo sistema de condução, e vou gerar uma pressão elástica, que é esse volume sendo acomodado pelos alvéolos, gerando uma pressão elástica, que é para inflar esse pulmão e essa caixa torácica. Se eu botar esses conceitos numa matemática, eu vou ter chamada equação do movimento, que é a pressão da via aérea pela pressão resistiva mais a pressão elástica mais a PIP. Se eu substituir nessa fórmula a pressão elástica, substituir a pressão resistiva e substituir a pressão elástica, como é que vai ficar? Essa pressão de via aérea, a minha pressão resistiva vai ser o fluxo versus a resistência, a minha pressão elástica vai ser o volume de ar corrente que eu estou dando pela complacência, mais a PIP. Ora, o meu fluxo versus a resistência e o volume de ar corrente, se eu aumentar o fluxo, se eu aumentar a resistência, se eu aumentar o volume de ar corrente que eu estou dando dentro dessa via aérea, eu vou aumentar essa pressão de via aérea. Se eu aumentar essa complacência, essa pressão de via aérea vai reduzir. Né? Então, diretamente proporcional é o fluxo, a resistência e o volume, inversamente proporcional seria a complacência. Essa pressão resistiva vai depender, então, perdi o slide. Vai depender do diâmetro dessa via aérea, do calibre do diâmetro dessa via aérea, né? E a pressão elástica vai depender dessa complacência do sistema. Complacência seria a capacidade que eu tenho de me adaptar ao volume que eu estou recebendo. E essa adaptação vai gerar um delta de pressão. Então, vai ser o volume de ar corrente dividido pelo delta de pressão, tá? Então, seria a complacência uma variação de volume por variação de pressão. Então, o volume de ar corrente pela pressão de platô menos a PIP, se for uma complacência estática, né? E o valor normal seria em torno de 50 a 70, tá? A complacência tanto pode ser dinâmica quanto pode ser estática. O que é a complacência dinâmica? É a impedância de todo o sistema respiratório. É como eu vou acomodar esse ar em todo o sistema respiratório. Vai levar em consideração, então, o volume de ar corrente, a pressão de pico, menos o PIP total, que é o PIP extrínseco menos o PIP intrínseco. Já a minha complacência estática é a minha impedância alveolar, né? Então, é como o alvéolo se adapta ao volume que está ganhando. Essa fórmula, então, vai ser o volume que eu estou dando pela pressão que eu estou gerando. A pressão vai ser a pressão de platô, que é a pressão alveolar, menos a PIP total, que é o PIP extrínseco menos o PIP intrínseco.
Bom, eu sei que o driving pressure é a pressão de platô menos a PIP, então eu posso considerar a minha complacência estática o volume de ar corrente dividido pelo driving pressure. Matematicamente, graficamente, eu represento a complacência. Eu posso ver alguns valores que eu vou colocar na matemática da complacência na curva de pressão volume controlado, né? Que eu vou, como é a prerrogativa de fazer esse cálculo? O paciente tem que estar em volume controlado, fluxo quadrado. Eu devo fazer uma pausa de 2 segundos, tá? 2 segundos. O que vai acontecer? Eu vou medir a pressão de pico sem a pausa de 2 segundos. E com a pausa de 2 segundos, eu vou medir a pressão de platô. O que é essa pausa de 2 segundos? Essa pausa de 2 segundos, eu equalizo as pressões dentro do sistema e vou ver a pressão na ponta do sistema. Na ponta do sistema vai estar o alvéolo, então a pressão de platô vai ser a pressão alveolar. E a pressão de pico é a pressão gerada dentro do sistema pelo volume que eu estou dando. Para fazer o cálculo da complacência, que é o volume de ar corrente, a estática pela pressão de pico pela menos a PIP, ou quando eu for fazer a complacência dinâmica, é a pressão de platô menos a PIP, eu tenho que calcular a PIP. Para mim calcular a PIP, tenho que saber a minha PIP extrínseca e a minha PIP intrínseca. Como é que eu vou calcular a PIP intrínseca? A PIP extrínseca é a que eu estou dando na ventilação mecânica. E a PIP intrínseca, eu vou fazer uma pausa de 2 segundos expiratória e vou medir na curva de pressão o meu PIP total. Né? Então, por exemplo, se eu tinha um PIP extrínseco de 5, faço a medida aqui e tenho um PIP total de 8, o meu PIP intrínseco vai ser 3. Então, quando eu for substituir na fórmula da complacência, o PIP total vai ser 5 menos 3. E a resistência? A resistência é a diferença de pressão entre dois pontos, que vai ser inversamente proporcional ao fluxo. Fluxo é um movimento de ar dentro da via aérea, né? Então, quando eu faço a diferença de pressão entre dois pontos na via aérea, o que eu quero saber? Eu vou querer saber a pressão de pico, que é o início do sistema, menos a pressão de platô, que é o final do sistema, que é o alvéolo. Então, a resistência vai ser a pressão de pico menos a pressão de platô, divididos pela velocidade que eu estou entregando esse ar, que é o fluxo. O normal vai ser menos de 15 centímetros de água. Fazendo, então, um resumo do que a gente falou, a gente vai ter, então, um sistema respiratório com um componente resistivo e um componente elástico. A gente vai ter a equação do movimento, porque nós vamos dar uma pressão positiva nesse sistema e a gente vai ter uma pressão resistiva e uma pressão elástica. Substituindo isso na fórmula, a gente, na parte resistiva, vai calcular o fluxo versus a resistência. A resistência do sistema nada mais vai ser que a pressão de pico menos a pressão de platô divididos pelo fluxo, e o componente elástico vai ser medido através da complacência, que vai ser o volume que eu estou dando dividido pelo delta de pressão, que se for complacência dinâmica, vai ser a pressão de pico menos o PIP, e se for estática, vai ser a pressão de platô menos a PIP. Outro conceito que a gente tem que entender, além de complacência e resistência, é elastância. Elastância são todas as forças que atuam para fechar a caixa torácica e o pulmão. O pulmão e a caixa torácica têm fibras elásticas e essas fibras elásticas elas tendem ao repouso passivamente. Então a gente vai ter a inflação do pulmão e nós vamos ter uma tendência a essas fibras voltarem ao repouso. E essa facilidade das fibras voltarem ao repouso é chamado de elastância. Ela sempre vai ser o inverso da complacência. Quando eu digo que um pulmão é muito complacente, eu estou dizendo que esse pulmão acomoda grande quantidade de ar, gerando
baixas pressões. Quando eu digo que um pulmão ele é pouco complacente, eu estou dizendo que esse pulmão é duro, que eu para com pequenas quantidades de ar eu gero altas pressões. Isso é a matemática da ventilação mecânica. A gente então tem os valores de complacência, os valores de resistência, e eu posso ver o que está acontecendo desse sistema fechado de uma forma gráfica, na curva de pressão no volume controlado. Essa curva de pressão vai representar tanto o componente elástico como o componente de condução do sistema. Aqui a gente vê uma curva de pressão em volume controlado, com uma pausa expiratória de 2 segundos. Então, vejo a pressão de pico, vejo a pressão de platô. Esse chanfrado em cima aqui representa a parte resistiva do sistema, então a parte do sistema de condução, e a parte de baixo da curva vai representar para mim a pressão elástica, a parte elástica desse pulmão. Então, para fazer a mecânica, eu devo fazer as pausas inspiratórias de 2 segundos, devo estar em volume controlado, fluxo quadrado. O paciente não deve estar entrando na ventilação mecânica, pode estar ou não curarizado. Eu vou medir a pressão de pico da via, dessa via respiratória, que é a resistência a essa pressão de toda a via aérea, né? A resistência do sistema de condução e a resistência alveolar, e eu também vou medir a pressão de platô desse sistema, que é a pressão alveolar, é a ponta do sistema. Quando eu equalizo as pressões, vou ver a ponta desse sistema, que é o alvéolo. Então, mostrando na curva de pressão de volume controlada, a pressão de pico, a pressão de platô, pressão de pico menos pressão de platô é igual à chamada de pressão resistiva, né? Que é essa parte da curva, que vai representar o componente resistivo ou canalicular do sistema. Já a parte amarelada o componente elástico, o componente alveolar desse sistema. Posso calcular o drive pressure vai ser a pressão de platô menos a PIP, né? E se eu quiser tirar essa representação gráfica, eu posso colocar isso que eu estou representando graficamente em matemática, que vai ser a minha equação do movimento. Posso substituir isso aqui por valores, tá? Essas curvas de pressão em volume controlado, elas me ajudam a entender o que está acontecendo dentro desse sistema fechado. Aqui a gente está analisando uma curva normal, uma pressão de pico, uma pressão de platô, uma pressão alveolar, uma pressão resistiva. Em seguida, eu vou ver uma outra curva, né, de mecânica ventilatória, me mostrando um grande degrau entre a pressão de pico e pressão de platô, né? Mostra que eu tenho uma pressão resistiva, que é a pressão de pico menos platô, aumentada. Isso mostra que provavelmente eu tenho uma resistência aumentada. Resistência é a pressão de pico menos platô divididos pelo fluxo. O meu normal de resistência é em torno de 10, 15 centímetros de água por ml por segundo. O que que dá resistência aumentada? Quando eu ver essa curva na ventilação mecânica, o que que eu tenho que pensar? Que o paciente está com broncoespasmo, que ele está com secreção, ou que tem dobra de tubo, ou que tem rolha no sistema, ou que tem líquido no circuito, tem alguma coisa atrapalhando no sistema de condução. Quando eu vejo que a pressão resistiva está reduzida e eu tenho uma pressão elástica aumentada, ou seja, eu tenho um driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, aumentado, isso significa que eu tenho um problema de complacência. A complacência, nesse caso, estática, que é a complacência alveolar, está reduzida. O que que eu reduziria a minha complacência? SARA, pneumotórax, atelectasia, hemotórax, edema agudo de pulmão. O normal da complacência é em torno de 50 a 70 ml por centímetro de água. Resumindo exatamente tudo que eu falei, a gente vendo o gráfico e vendo a equação do movimento, o que que a gente pode ver?
que a minha pressão resistível, que é a pressão de platô menos a pressão de pico menos a pressão de platô, significa, vai me substituir na minha equação do movimento a resistência pelo fluxo. Então, vai me mostrar a parte resistiva do sistema. E medindo o meu driving pressure, que é a minha pressão de platô menos a PIP, e fazendo o cálculo da complacência, que é o volume de ar corrente pela pressão de platô menos a PIP, eu posso substituir isso na fórmula da equação do movimento, que vai me mostrar a parte, o componente elástico desse sistema, né? Então, vocês podem ver nessa figura, dá bem para ver que a gente pode representar o que está acontecendo nesse sistema de forma matemática, através dos números, ou na forma gráfica, o ventilador vai me mostrar o que está acontecendo nesse sistema e vai me ajudar a pensar o que está acontecendo com esse paciente. Queria falar um pouquinho para você sobre o driving pressure. Antes de falar sobre driving pressure, a gente tem que estudar alguns conceitos, tem que entender alguns conceitos: stress, straining e stretch. Estresse é a força aplicada no tecido pulmonar que causa tensão nesse alvéolo, causa distensão, tá? O straining é o efeito do estresse. Ele vai causar uma deformação ou uma distorção no tecido. E o stretch é o estiramento. Quanto maior o estresse, quanto maior o strain, quanto maior o stretch, maior a minha pressão elástica. O driving pressure foi descrito a primeira vez em 2015 por Amato, nesse artigo do New England. Nesse artigo, ele é um artigo de dados secundários, ele não fez uma coleta de paciente, ele pegou os pacientes dos estudos de volume baixo e PIP alto e PIP baixo e estudou esses pacientes e tentou ver o que aconteceu para reduzir a mortalidade nesses pacientes. E ele viu, né, que o que reduziu a mortalidade não foi a redução do volume de ar corrente, e sim uma variável que ele chamou de driving pressure, que é uma medida do estresse pulmonar, de como ocorre a quantidade de tensão que ocorre na parede pulmonar para se adaptar ao volume de corrente que ele recebe, ajustado ao volume residual. E ele descreveu no seu estudo que a quantidade de deformação cíclica do parênquima imposto pela ventilação nas unidades alveolares, ele chamou de driving pressure, tá? E aí o que ele fez? Ele dividiu esses pacientes em quintis e ele viu que se ele tivesse uma PIP constante e tivesse essa variável chamada driving pressure aumentada, ele tinha um aumento de mortalidade. Se ele tivesse uma PIP que ele levasse progressivamente e uma driving pressure que ele mantivesse constante, ele tinha uma mortalidade estável. E se ele aumentasse a PIP e tivesse uma redução dessa variável chamada driving pressure, ele tinha uma redução de mortalidade. Então, daí ele postulou que provavelmente a redução de mortalidade nesses estudos não foi devido à redução do volume, e sim a redução do driving pressure, dessa tensão, desse estresse na parede alveolar. E como é que ele chegou a esses valores de 15? Ele fez uma análise multivariada desses pacientes e ele viu no valor de 15 que a partir de 15 tinha uma mortalidade reduzida e que a partir de 15 começava a ter um aumento de mortalidade. Por isso, o driving pressure, o valor seria menor que 15 centímetros de água. No modo espontâneo, esse driving pressure pode refletir a pressão transpulmonar, né, desse paciente. Matematicamente, o que é o driving pressure? O driving pressure é o volume de ar corrente que eu estou dando reduzido pela complacência. Então, matematicamente falando, o volume de ar corrente pelo volume de ar corrente pela pressão de platô menos a PIP, isso aqui é a complacência. Se eu cortar volume com volume, o que vai sobrar? Pressão de platô menos a PIP dividido por 1. Por isso eu digo que o driving pressure nada mais é matematicamente que a pressão de platô menos a PIP.
Como que a gente mede esse driving pressure? Em volume controlado, eu vou fazer uma pausa de 2 segundos, vou medir a pressão de platô, né? E vou subtrair a pressão de platô menos a PIP, isso vai ser a pressão de distensão alveolar, né? Isso é o driving pressure em volume controlado. Já no módulo pressão controlada, eu não consigo fazer essa medida dessa forma. Eu vou fazer a matemática do driving pressure. Eu vou calcular o volume que eu estou dando pela minha complacência. Por exemplo, nessa ventilação mecânica. Eu tenho um volume de ar corrente de 300 e ele fez o meu cálculo de complacência e me disse que era 20. Então, meu driving pressure vai ser os 300 divididos pelo 20. Aqui o meu driving pressure vai ser 15. No módulo pressão controlada, quando a minha curva de fluxo chega a zero, atinge o equilíbrio pressórico, eu posso dizer que eu zerei a curva, que a pressão de platô vai ser igual o delta sobre a PIP que eu estou dando. Então, quando eu tiver uma curva que vai a zero, eu posso dizer que o meu driving pressure é o delta de pressão que eu estou dando na ventilação menos a PIP que eu estou dando. Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão suporte de 7 e um PIP de 5 nesse paciente, o driving pressure vai ser 7 menos 5. Mas, se eu não tenho essa curva de fluxo que vai a zero, eu não tenho equilíbrio pressórico, eu devo calcular o volume de ar corrente pela complacência. No modo espontâneo, como é que a gente faz essa medida de driving pressure? A gente vai fazer uma pausa de 2 segundos, uma pausa inspiratória de 2 segundos, e vai medir a minha pressão de platô, que vai ser provavelmente maior que a minha pressão de pico, tá? A minha pressão de distensão alveolar nada mais vai ser que a minha pressão de platô menos a PIP. Quando eu faço essa pausa de 2 segundos, eu tenho que garantir que eu vou ter uma pressão de platô estável. Ela pode até ter variações, oscilações, né? E eu tenho que ter certeza que o fluxo na via aérea chegou a zero. Se eu tiver uma pressão de platô que sobe, né? Isso não é confiável. Provavelmente o paciente deve estar contraindo a musculatura expiratória durante a pausa. Então, eu não consigo fazer o cálculo de driving pressure que seja fidedigno. Aqui mostrando para vocês novamente numa curva, numa ventilação espontânea, eu fiz a pausa inspiratória. Vou medir aqui, ó, a pressão suporte é 7, o PIP é 5, a pressão de platô é 21, o meu driving pressure vai ser 21 menos 5, o meu driving pressure vai ser em torno de 16. E a PEMUS? Cada vez mais a gente está interessado na disfunção diafragmática e na disfunção da musculatura respiratória, porque isso mostra que a gente tem aumento prolongamento do desmame, né? A pressão muscular vai ser a pressão negativa que o paciente faz durante a inspiração, né? Se eu tiver uma superassistência, tiver uma pressão muscular muito baixa, isso vai prolongar o meu desmame. Se eu tiver uma subassistência, eu tenho o risco de ter pisílio, eu tenho o risco de ter uma lesão pulmonar autoinfligida. Como é que a gente vai fazer essa P muscular? A gente vai fazer com que o paciente faça um esforço inspiratório máximo contra uma via aérea ocluída. Então, a gente vai fazer uma pausa expiratória de 2 a 5 segundos. Vai congelar a curva e vai ver a deflexão maior dessa curva, que vai ser chamada de pressão oclusiva das vias aéreas, que é POC. Por exemplo, aqui o paciente ventilou, fez o ciclo ventilatório, eu fiz uma pausa expiratória, fluxo zero, né? E o paciente puxou, né? Fez a sua força inspiratória contra a válvula fechada. Essa deflexão máxima da curva é chamada de POC, tá? E esse POC eu vou usar para fazer o cálculo da PMUS,
0,75 vezes o POC vai me dar a PMUS. A PMUS normal é de 4 a 10. Quando ela for menor que 4, eu estou com uma super assistência, né? Eu estou com uma pressão suporte muito alta, eu estou muito sedado, eu vou ter que ajustar essa ventilação mecânica. Quando eu tenho uma PEMUS maior que 13 ou 15, eu estou com um esforço muscular muito excessivo. Eu tenho que aumentar essa pressão suporte, eu tenho que ajustar a rampa, mexer na ciclagem, ou até mesmo mudar o modo ventilatório, porque está excessivo para o paciente, está havendo esforço ventilatório acima do que é esperado, tá? Posso tratar distúrbios ácido-básicos, dor, ansiedade, broncoespasmo. Outra medida que a gente utiliza agora na prática clínica é o P01. O que é o P01? É, é o esforço inspiratório contra a mesma via aérea ocluída nos primeiros 100 milissegundos da ventilação, tá? Então, novamente aqui o ciclo ventilatório, a pausa, fluxo zero. Então, o P01 vai ser esses 100 milissegundos, né? E ele serve para avaliar o meu drive respiratório e o meu esforço inspiratório do paciente. Ele pode ser um preditor de sucesso de desmame de ventilação mecânica. Tá? Ele se correlaciona muito bem com o trabalho respiratório, o esforço inspiratório e com a pressão muscular e com o driving pressure dinâmico. O P01 em geral, ele vai ser dado pela ventilação mecânica. A gente não vai conseguir fazer essa pausa e medir os 100 milissegundos. A gente não consegue, em geral, fazer isso. Em geral, o ventilador, ele já te dá esse valor. Por exemplo, no servo da Maquet, a gente vai lá nos valores adicionais e ele vai me dar o valor de P01 impressão de suporte. Já lá no meu Bent, eu vou nos modos, lá nos acessórios, no botãozinho de adicionais, vou acionar o P01 e ele vai me dar as medidas de P01 de forma automática. Se lembrar que o P01 varia de ventilação a ventilação mecânica, então o correto é fazer 3 a 5 medidas. Para pacientes que têm PIP intrínseco, esses valores não são fidedignos, e no servo ele não faz a pausa nos 100 milissegundos, ele faz a pausa com 50 milissegundos. Então, ele sempre vai subestimar o valor de P01. O que eu faço com esse valor de P01? É de 1,6 a 13,5. Quando eu tenho menos que 1,6, ele significa que eu tenho que reduzir o suporte ventilatório. Eu estou dando uma supra-assistência para esse paciente. Ele não precisa essa pressão suporte tão alta. Ou esse paciente está muito sedado. Se lembrem que ele avalia também o drive ventilatório. Se eu tenho 1,6 a 13,5, está normal. E se eu tenho mais que 13,5, esse paciente está com esforço muscular. Então, eu tenho que aumentar essa pressão de suporte. Ou ele está com um drive exacerbado. O que está acontecendo? Está com dor, tem alguma doença neurológica, qualquer coisa que exacerbe, febre, qualquer coisa que exacerbe o drive ventilatório desse paciente. Temos uma outra maneira que o driving pressure começou a ser estudado em 2017, tá? E em 2019 começamos a falar sobre driving pressure transpulmonar dinâmico, né? A gente viu o estático e agora a gente vai ver o dinâmico. O que é esse dinâmico? Eu vou fazer, então, primeiro o cálculo da POC, vou fazer lá a minha oclusão da via aérea com fluxo zero, vou medir a parte de deflexão máxima da curva, que é menos 0,53, devo fazer no mínimo 3 medidas. Desse 0,53, eu vou calcular o delta POC. O que é o delta POC? É a minha PIP, que no caso aqui é 5, menos 0,53, que é a POC. Então, o meu delta POC é menos 5,53, né? Aqui é matemática, menos com menos é mais. Vou calcular a minha PEMUS é menos 0,75 vezes esse delta POC, então é menos 0,75 vezes menos
5,53, a minha PMUS é menos 4, uma PMUS normal. E vou calcular finalmente o meu driving pressure dinâmico. O que que é o meu driving pressure dinâmico? É a pressão de pico menos a PIP. Então, a minha pressão de pico da via aérea menos a PIP, que é 5, aqui 13 menos 5, menos uma constante que é 0,66, versus o meu delta POC, que é menos 5,53. Matematicamente falando, o meu delta de pressão, meu driving pressure dinâmico vai ser 11,65, tá? Normal também é menor que 15. Em 2020, saiu um paper no Intensive Care falando sobre pressão transpulmonar dinâmica, né? O que que acontece? A gente, com os esforços inspiratórios vigorosos, que a gente está em pressão suporte, a gente pode causar Pendeluft. O que que é Pendeluft? É o movimento do ar das regiões não dependentes para as dependentes. E isso vai causar o quê? Um estresse pulmonar regional, né? Causando lesão pulmonar regional. Então, para medir esse estresse pulmonar regional, eu deveria ter uma medida melhor que o driving pressure dinâmico, que é chamado de pressão transpulmonar dinâmica. É uma maneira da gente tentar fazer o cálculo da pressão transpulmonar que a gente calcularia pela pressão esofágica, tá? E como é que funciona essa pressão, delta de pressão transpulmonar dinâmico? Como é que a gente faz? Então, nós vamos ter aqui um ciclo ventilatório, a gente vai calcular o driving pressure dinâmico desse paciente, que vai ser a pressão de pico menos a PIP, tá? E vai fazer a oclusão da via aérea, fazer a pausa expiratória, vamos calcular a POC, que é a deflexão máxima, tá? E essa pressão transpulmonar dinâmica vai ser o driving pressure dinâmico menos 2/3 a POC. 2/3 da POC, tá? Esse driving pressure pulmonar dinâmico, o valor dele vai ser também menor que 15. E eu devo fazer também 3 aferições, tá? Esse driving pressure dinâmico, ele é utilizado pelo pessoal do Brochard, no Canadá, nesse fluxo que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele faz a medida do delta POC a cada 4 ou 8 horas, com 3 ventilações. Ele vai estimar a PMUS, né? Se ele tiver uma PMUS menor que zero, ou seja, negativa, isso vai predizer que ele tem que fazer essa pressão transpulmonar. E se a pressão transpulmonar tiver menor que 15 e a PMUS menor que 13, tá tudo certo. Se ela tiver maior que 13 ou esse transpulmonar maior que 15, ele passa ou um catéter esofagiano para monitorizar melhor essa ventilação mecânica, ou ele vai modificar a sedação, começar a sedação, modificar o modo ventilatório, alguma coisa ele vai fazer para proteger esse diafragma e essa musculatura respiratória. Bom, a gente viu até agora como é que a gente faz para encher o pulmão. Agora a gente tem que ver como é que esse pulmão esvazia. A constante de tempo nada mais é que a velocidade com que eu esvazio esse pulmão, que pode ser mais rápida ou mais lenta, vai depender da complacência e da resistência desse sistema. Por exemplo, num pulmão normal aqui, a medida 0,68. Num pulmão com SARA, um pulmão doente com uma complacência baixa, a gente vê que a gente esvazia rapidamente esse pulmão, 0,29. E num DPOC que eu tenho uma complacência muito alta, que eu tenho uma grande quantidade de volume de ar, ela vai se esvaziar lentamente, uma constante de tempo em torno de 1,01, tá? A constante de tempo ela é dividida em 5 constantes. Mais que 50% do volume de ar vai ser esvaziado entre a primeira e a segunda constante, o resto vai ser esvaziado ao longo da terceira, quarta e quinta. Eu vou dividir então essa curva de fluxo de expiração em 5 constantes, tá? Aqui mostrando para vocês as 5 constantes, num paciente normal. Num paciente obstrutivo, o que que vai acontecer? Eu vou continuar tendo as 5 constantes.
e as duas primeiras constantes vai ser a maior esvaziamento de ar vai acontecer nessas duas primeiras constantes. Vai acontecer que esse fluxo essa exalação vai ser mais lenta, então você ter uma curva de fluxo na expiração muito mais lenta. Então, aqui uma curva de obstrução no paciente. Ele demora mais, é mais lento para exalar o ar, tá? Então, nas condições de obstrução, que são as condições com resistência alta e complacência alta, eu vou ter uma constante de tempo alta, o ar vai sair lentamente. Já nas condições que são restritivas, que eu tenho resistência baixa e complacência baixa, esse ar vai sair rapidamente desse pulmão. Para acabar a aula, falando um pouco de autopipe, né? A autopipe é a impossibilidade do volume pulmonar retornar a CRF antes de uma nova fase inspiratória. Então, eu vou ter um volume residual normal e, além do volume residual normal, eu vou ter um volume que eu não consegui exalar para o próximo ciclo. As causas é a resistência aumentada do sistema de condução, ou um tempo inspiratório curto, com uma frequência respiratória elevada, né, um tempo expiratório insuficiente, ou um volume de ar corrente muito alto que não dá tempo de esvaziar o alvéolo. Como é que eu vou medir o autopipe? A gente meio que já falou sobre isso. Eu vou fazer uma pausa expiratória de 2 segundos, vou medir o PIP total, e do PIP total eu vou tirar o PIP extrínseco menos o PIP intrínseco, o que sobrar vai ser o PIP intrínseco desse PIP total. Eu vou identificar sempre o autopipe na curva de fluxo. O que vai acontecer? Uma curva de fluxo normal, ela vai até a base da linha, né? Significa que o pulmão esvaziou totalmente. Quando eu não tenho uma curva de fluxo que vai até a base da linha, eu vou dizer que eu tenho air trapping, que eu tenho a autopipe. Então, isso aqui é a quantidade de volume de ar que eu não consegui exalar para o próximo ciclo. Tá? Então, vou identificar na curva de fluxo e vou medir na curva de pressão, porque ela é uma pressão. E as alças e os laços? As alças e os laços também nos ajudam a fazer diagnóstico do que está acontecendo nesse sistema fechado. Aqui uma curva de volume me mostrando que eu tenho vazamento no sistema, né? O normal é que o volume exalado seja inspirado seja igual ao exalado. Aqui a gente não vê isso, tem uma fuga no sistema. Pode ter uma traqueia furada, um balonete desinflado, alguma coisa está acontecendo nesse sistema. Eu posso ver as alças também me ajudam a ver essa fuga aérea. Por exemplo, a alça normal, ela iria até o final, da curva aqui. Aqui eu tenho uma perda de 75 ml de vazamento. Aqui também, ó, mais ou menos uns 100 ml de vazamento. Então, eu vou ter que procurar no sistema o que está acontecendo para ocorrer esse vazamento. Eu posso ver a secreção nos laços também. Aqui, ó, um laço com secreção, eu vejo a secreção na curva de fluxo e estou vendo aqui no laço também. Posso imaginar como é que está a complacência do meu sistema nessa curva de pressão-volume. Quanto mais próxima a curva do ramo de pressão, menos complacência eu tenho, mais rígido é esse pulmão. Quanto mais próximo da curva de volume, mais complacência eu tenho, menos rígido é o pulmão. Posso também identificar resistência aumentada na curva nos laços, né? Aqui um laço de fluxo-volume, o normal seria que esse laço viesse até o final e que ele fosse mais gordinho, né? Quando eu tenho uma resistência aumentada, eu vou ter uma pressão de pico menor, um pico de fluxo menor, e vou ter uma concavidade para dentro da curva, tá? Posso ver autopip também nas curvas de laço. O normal é que a curva vá até o final, que mostre na curva de volume e fluxo que o volume todo foi exalado. Esse aqui mostra que não foi exalado, que deve ter mais ou menos uns 15 ml que está dentro do sistema, tá? Como era uma aula que eu achei que era de monitorização, eu botei algumas coisas de monitorização, mas a princípio, esse é o fim da aula. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Muito legal. Obrigada pela aula, Vanessa. Ótima, bem completa.
Já comentou também sobre PEMUS aí. A gente não teve questões por enquanto no nosso QIA, às vezes o pessoal manda mais para o final. Só para saber assim da sua prática, para monitorização ali da pressão de suporte, você costuma usar mais P01, PEMUS, faz os dois, depende do paciente? Como que vocês fazem? A gente usa PEMUS, usa P01 porque já está na ventilação mecânica, é só olhar, é um valor que tu nem precisa fazer o cálculo, né? A gente tem bastante dificuldade em fazer o dinâmico, né? É uma coisa que a gente faz o estático e tem uma certa dificuldade, e faz o dinâmico em pressão de suporte com a pressão inspiratória, mas com a pressão, o dinâmico com a pressão expiratória, a gente ainda não incorporou isso na prática, eu acho que nem no serviço, né? É uma coisa que a gente tem que incorporar, e acho que a gente vai ter que incorporar também a pressão transpulmonar dinâmica, porque é como se estivesse com um catéter esofagiano, né? Seria uma comparação com catéter esofagiano. E nunca mostrou redução de mortalidade ou dias de ventilação mecânica nos estudos, mas agora os ventiladores, os Hamilton, já vêm com catéter intraesofágico. Então, acho que é uma coisa que vai ser mais uma monitorização que a gente vai ter que aprender a utilizar em algum momento, né? Bacana, legal. Eu acho que a gente aos poucos vai conhecendo mais, vai incorporando mais técnicas aí na prática, né? Acaba ficando aí geralmente mais o P01, né? O PMUS, mas pressão dinâmica aí eu acho que é bem bacana para a gente estudar mais e incorporar na prática diária mesmo. Bem Sim. legal. Muito obrigada pela aula. Eu vou agora passar então para a Alessandra, que ela vai fazer a moderação da nossa próxima aula. E se alguém tiver alguma dúvida a mais aí, mais para o final da aula, a gente vai lendo aí para vocês. Obrigada, Vanessa. Ah, obrigada. Tchau. Obrigada, Vanessa, pela super completa e excelente aula. Obrigada, Raíssa. Meu nome é Alessandra Thompson. Obrigada pela MIB, pelo convite e por essa iniciativa, que é excelente. E eu tenho o prazer de chamar o Dr. Sérgio Baldiceroto. Ele é especialista em terapia intensiva pela MIB, pneumologista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, doutor em ciências pneumológicas, membro do Comitê de Ciência Respiratória e Ventilação Mecânica da AMIB, instrutor do VENUT, intensivista na Santa Casa de Porto Alegre, Grupo Hospitalar Conceição, Hospital São Lucas e Hospital Humaniza. E ele vai falar para a gente sobre modos ventilatórios básicos. Muito obrigada, Sérgio. Hum, Tá fechado o seu áudio. Vou aproveitar enquanto você abre, compartilha, para lembrar todo mundo que as aulas ficam posteriormente disponíveis no YouTube da MIB e que a gente tem um canal aqui, o QIA, que é Question and Answers, para vocês fazerem as suas perguntas. Depois o Sérgio pode responder. Obrigada. deixa eu ver se foi aí a aula. Ainda não. Acho que você tem que permitir o Zoom primeiro. Tá aparecendo uma teclinha aí de permitir. A aula mesmo ainda não está na tela. Ó, Aí, vai abrir. Aí é só botar em modo apresentação. Ué, tava lá. Achei que era só botar em modo apresentação. A gente está vendo a tela do. Isso, show. Foi. tá. Obrigada, Sérgio. Bom, obrigado, né, pelo convite de estar nesse fórum aqui de ensino. É muito bom e estar na companhia da Vanessa, que é instrutora, colega e de pessoas amigas aí, é muito bom. A minha aula é bem mais simples, eu acho. A minha missão é bem mais fácil que a da Vanessa, que é compilar essas coisas novas aí de ventilação. Mecânica, eu tenho que falar de modos convencionais, basicamente, se eu conseguir passar meus slides, só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, se vocês me permitem. Eu ir para minha tela aqui, eu não sei o que... aqui. Bom, por que a gente usa, né, ventilação mecânica? A gente usa ventilação mecânica invasiva quando a gente decide que vai entubar o paciente. Basicamente, a gente faz isso por 4 questões, que é a falha na proteção da via aérea, a gente vê se tem insuficiência na ventilação, na oxigenação,
ou se a gente está olhando um paciente que está com um padrão ventilatório muito ruim, com quadro clínico que a gente antecipa que vai precisar no futuro, a gente acaba entubando o paciente e colocando o paciente em ventilação mecânica. Então, basicamente, a gente quer fazer proteção da via aérea, quer oferecer O2 e retirar CO2, e para isso a gente tem uma maquininha para fazer essa função toda. Então, basicamente, a gente tem que lembrar que a ventilação mecânica per se, ela não é tratamento objetivo para nenhuma doença específica, mas ela é um modo de manutenção da vida do paciente enquanto a gente tenta resolver a causa que causou dificuldade de proteção na via aérea, baixa oferta de CO2 ou dificuldade para retirar o CO2. Então, a gente está usando um dispositivo, né, invasivo, antifisiológico, porque é com pressão positiva, para manter o paciente vivo enquanto a gente tenta descobrir o que ele tem e resolver a causa, se é que ela tem solução, do que botou ele em ventilação mecânica. Basicamente, um ventilador, não importa o quão sofisticado ele seja, ele é um aparelho que controla duas válvulas, uma válvula inspiratória, uma válvula de fluxo, e uma válvula exalatória. No meio do caminho, a gente tem sensores de fluxo, transdutores, pneumotacógrafos, medidas de pressão na via aérea, e a gente vai ter basicamente três grandes áreas num aparelho de ventilação mecânica, um painel de controle, vamos chamar assim, de uma área prescritiva, onde a gente configura a ventilação que a gente quer. A gente vai ter uma área monitora, que é onde a gente vê o que está acontecendo em tempo real com o paciente. Isso a gente vê isso tanto do ponto de vista gráfico quanto numérico. E a gente tem uma tela que a gente sempre esquece de configurar, né, que eu espero que não esqueçam mais, que é a tela dos alarmes. Quando a gente vai estudar a ventilação mecânica, né, no início, a ventilação mecânica invasiva, ela teve um progresso gigante, mas a gente não tinha essas curvas que vocês todos veem nos ventiladores. Isso é final da década de 80, início dos anos 90, que começou a ser padrão nos ventiladores eles virem com essas telas com as curvas. E as três curvas básicas que a gente tem em ventilação mecânica é volume, tempo, a curva de baixo, VT de tidal volume, tidal de tides, de marés, então que mede o volume ao longo do tempo, pressão tempo, medido em centímetros de água, e fluxo, que é medido em litros por minuto, né? Que é a única onda que tem duas fases, uma fase positiva e negativa, fluxo tempo, então. Quando a gente fala de modo, né, a gente não está falando se é VCV, PCV ou SV, a gente está falando modo, ele é como é que é o disparo, ou seja, o início do ciclo ventilatório do paciente. Quando o paciente está bloqueado, né, e sedado, sem esforço ventilatório algum, esse disparo ele é a tempo, né? Ou seja, o ventilador é que controla isso e a cada X segundos ele vai disparar e iniciar um ciclo ventilatório novo. Bom, existe um disparo, que é o disparo pneumático, que basicamente usa variações de pressão e de fluxo quando o paciente faz um esforço inspiratório próprio, ele negativa a pressão intratorácica, o ventilador percebe essa negativação, e quando atinge o limiar de sensibilidade que o operador selecionou, esse ventilador vai disparar e vai oferecer um ciclo, então, assistido, né? E com o fluxo a mesma coisa, quando o paciente faz esforço inspiratório, ele gera fluxo para ele, e ao gerar esse fluxo, se ele chegar no limiar de disparo do ventilador, ele recebe um suporte conforme ele está configurado, seja isso no modo assistido ou no modo espontâneo, como é o PSV, né? Quando é nos modos assistidos, que é VCV e PCV assistido, e o paciente dispara, isso é importante saber que a configuração daquele ciclo ventilatório, ela é idêntica à configuração de um ciclo controlado pelo ventilador. A única diferença é que esse ciclo foi deflagrado, disparado pelo esforço do paciente, porque bateu no limiar de sensibilidade que a gente setou, tá?
E como é que a gente seta a sensibilidade? A gente não quer que os pacientes da gente façam musculação e, acima de tudo, a gente não quer controlar drive ventilatório e frequência ventilatória, deixando o ventilador mais duro de ser disparado. Senão a gente vai ser uma fábrica de assincronia de disparo e vai ferrar o diafragma do nosso amiguinho. Então, a ideia aqui é deixar o ventilador o mais fácil possível de ser disparado pelo paciente, desde que ele não autodispare, ou seja, que ele não dispare sem que tenha efetivamente acontecido um esforço do paciente, o que pode acontecer em situações de frequência cardíaca, de oscilações cardíacas, de pressão, de água no circuito ou qualquer outro tipo de movimentação. E existe, para fins de cultura geral e para se exibir na janta com os amigos, o disparo neural, que algumas pessoas chiques e famosas têm, que é o NAVA, que é esse disparo espontâneo por detecção da atividade elétrica do diafragma, que é o quê? Antes de existir movimentação pneumática ou de fluxo ou de pressão, existe despolarização das células diafragmáticas para geração de potencial de ação e contratura muscular. E essa atividade elétrica de alteração de potencial, né, é detectada por um cateter que é colocado no esôfago distal do paciente, na transição esôfago-gástrica, né, com sensores que capturam essa atividade elétrica do diafragma. E o legal disso é que isso tanto serve para disparar, quando a atividade elétrica cai, serve para determinar a ciclagem, ou seja, o fim da fase inspiratória do paciente. Então, aqui estão os nossos disparos pneumáticos, que é o que nós, os pobres mortais, temos, né? O gráfico acima, ele é um disparo a fluxo, vocês vejam ali naquela ampliação, quando o paciente faz o esforço, tem uma oscilação ali naquela onda de fluxo-tempo, no início, onde está marcado com aquele círculo, e atingindo o limiar de sensibilidade, o ventilador vai entregar o suporte que foi configurado para o paciente. E na curva abaixo, a sensibilidade à pressão, né? O paciente faz uma espícula negativa de pressão pelo esforço inspiratório, batendo no nível do gatilho, o ventilador, então, vai deflagrar um ciclo ventilatório, lembrando que se esses ciclos eles forem em VCV ou PCV, eles têm exatamente a mesma configuração no ciclo controlado. A única diferença é que foi o paciente que disparou. A duração, o fluxo, o volume, seja lá o que tiver configurado, vai ser idêntico ao ciclo assistido. Já em PSV é um pouco diferente. Aqui está aquilo que eu falei do disparo neural, ali do A para B, é a atividade elétrica diafragmática inicial, começou a despolarizar. Antes de acontecer a contração da musculatura, o ventilador já deflagra um ciclo, e lá no C, quando começa a acontecer a queda da atividade elétrica diafragmática, quando cai 30%, é determinada a ciclagem, o fim da fase inspiratória no modo NAVA. E fica muito legal, porque olha só, isso aqui é um experimento no início do desenvolvimento do NAVA. Olha como essa modelo aqui, ela varia o esforço ventilatório, tipo cachorrinho, e o ventilador acompanha e sincroniza perfeitamente, tanto o início quanto o fim da fase do ciclo ventilatório. Então, isso aqui que é o NAVA, que é uma patente de fabricante, e que comercializa esse modo ventilatório e habilita isso. Isso é motivo para fazer uma aula específica disso. Não vamos ficar falando de NAVA aqui, que pouca gente tem. Então, os principais modos ventilatórios são o controlado, o assistido controlado e os modos espontâneos, né, que são o CPAP e o PSV, que são modos onde não tem frequência acetada, né, a frequência é a do paciente. No assistido controlado tem uma frequência mínima acetada, e o paciente faz os ciclos, e controlado é o paciente que faz tudo. Então, aqui, nessa ventilação controlada, né, o que está acontecendo? O disparo do ventilador, ele não está acontecendo pelo esforço do paciente, ele está acontecendo um disparo a tempo, né? Então, isso depende da frequência acetada. Dependendo, dividido 60 pela frequência acetada, isso vai dar a janela de tempo, que é de quanto em quanto tempo começa um ciclo ventilatório novo, ou seja, abre a válvula inspiratória, né? Então, a janela de tempo, que a gente chama, ela é a abertura da válvula inspiratória até a próxima abertura da válvula inspiratória, ou seja, de uma INS até outra INS. Ali no meio tem a expiração acontecendo. Então, o ciclo ventilatório completo
é determinado no modo controlado, a gente divide 60 pela frequência setada, então, se eu tivesse lá com 15 de frequência ventilatória ajustada, a cada 4 segundos o ventilador vai disparar um ciclo ventilatório novo. Como é que eu vou dividir isso lá depois? A gente vai ver mais para frente nessa aula. No modo assistido controlado, aquela frequência que acontece é a frequência que eu coloquei no ventilador, é a frequência mínima que vai acontecer caso o paciente não faça esforço ventilatório algum. Agora, o paciente pode fazer esforços ventilatórios se ele vencer o limiar de sensibilidade que eu ajustei, seja ele a fluxo ou a pressão, o ventilador vai ofertar um ciclo que foi disparado pelo paciente. Isso é o assistido controlado. Não existe um botão no ventilador para selecionar ou assistido ou controlado nos ventiladores modernos. A gente ajusta, bota VCV e ajusta a sensibilidade. Se o paciente entrar, o ventilador dispara e PCV é a mesma coisa. Como é que a gente olha isso? Na maioria das vezes, né, pode ser que o paciente seja um regente de orquestra, ele dispare exatamente na frequência que a gente setou, mas isso é improvável. O mais normal é que a frequência total que a gente enxergue que está acontecendo na ventilação seja a da ventilação das controladas que a gente ajustou, mais as que foram disparadas pelo paciente, é o somatório das duas. Então, quando a gente olha lá, a gente botou 15 e o paciente está fazendo 22 de frequência ventilatória, o paciente está em modo assistido, ele está disparando o ventilador. Tá? E o paciente determina a frequência, a máxima que vai acontecer, foi o paciente que determinou. Agora, a mínima foi a gente que setou em PCV ou VCV, aquela frequência que a gente colocou vai acontecer de qualquer maneira. A mínima acontece sempre. Já a ciclagem, né? Ciclar significa trocar do ins para ex, ou seja, é o fim da inspiração. Quando a gente fala que a ciclagem é a volume, né? É que, olha, a diretiva primária do ventilador é entregar um volume corrente pré-estabelecido pela operadora. Ciclagem à pressão não é o que acontece em PCV. Ciclagem à pressão é o que acontecia quando a gente tinha aqueles ventiladores antigos, os Beard Mark VII, que nem tem mais hoje, que o ventilador ele começava a encher o pulmão do paciente e quando batia numa pressão pré-determinada, normalmente naquela época do Beard se ajustava em 20 ou 25 de pressão total na via aérea, o ventilador ciclava e abria. Hoje não se usa mais, então... e ciclagem a tempo é como é ciclado em PCV. O que é o PCV? A diretiva é manter a pressão constante na via aérea acima da PIP durante um tempo determinado pelo operador. Tá? A gente escolhe o tempo que vai ficar essa pressão lá. E ciclagem a fluxo é o que acontece no PSV, que é até o fluxo inspiratório cair até um valor pré-determinado pelo operador. E a ciclagem neural a gente já viu. Então, vamos ver o VCV, né? O VCV, ele é um modo, uma modalidade ventilatória, que é o termo certo, não modo é como inicia, é uma modalidade ventilatória das mais usadas, é extremamente importante porque permite fazer um diagnóstico da mecânica ventilatória do paciente. Então, logo que a gente intuba um paciente, fez a sequência rápida, é interessante iniciar a ventilação por VCV para aproveitar o efeito do bloqueador neuromuscular do paciente, utilizado na sequência rápida para intubar, para fazer essas manobras que a Vanessa falou, fazer a pausa INS, ver como é que está a complacência, ver como é que está a pressão resistiva do sistema, como é que está a resistência, para a gente entender qual é a mecânica, naquele momento que a gente intubou, do pulmão do paciente que a gente está ventilando. Nós estamos numa situação de baixa complacência, alta complacência, nós estamos ventilando um paciente obstrutivo ou não. Esse diagnóstico mecânico, ele idealmente é feito logo que a gente inicia a ventilação mecânica e, claro, ao longo do curso da evolução do paciente dentro da internação, toda vez que a gente precisar, a gente vai lá e faz um diagnóstico de mecânica ventilatória. Então, a meta é entregar um volume programado, né? A gente tem que respeitar o tempo inspiratório e o fluxo, ele vai ser determinado por essa relação, quanto eu quero entregar e com que velocidade eu quero entregar, e se eu quero entregar com velocidade constante ou não, isso é que vai determinar o tempo inspiratório em VCV. A vantagem é que a gente tem o volume corrente garantido, é fácil de regular
impede volume corrente excessivo, e a gente tem a vantagem de fazer, tá no modo adequado para fazer uma medida gabarito de mecânica ventilatória, que é o que a Vanessa falou. A desvantagem, né? Desvantagem é que ele é mais engessado. Então, como hoje em dia a gente vive num ambiente de que menos é mais e menos sedativo é mais, e o paciente é deixado mais com menos sedação e ventilando, e isso é o ideal para encurtar o tempo de ventilação mecânica, os pacientes não toleram muito bem isso aqui, porque não é o jeito que a gente ventila. A gente não ventila espontaneamente com volume corrente constante, a gente tem o que se chama noise ventilation, a gente fica oscilando o volume corrente a cada ciclo, na verdade. E os modos pressóricos permitem mais isso. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente pergunta, existe vantagem em VCV e PCV? Em desfecho de mortalidade, não, mas existe algumas situações onde um é mais adequado que o outro, a gente pode falar um pouquinho disso para frente. Basicamente, se eu estou lidando com uma situação que eu tenho que ter um controle estrito sobre a PaCO2 do paciente, o paciente é um paciente neurocrítico, e o volume minuto alveolar é o que determina a PaCO2, eu ter o controle estrito do volume corrente, se eu quiser manejar hipertensão intracraniana no neurocrítico, parece que é mais seguro e adequado, por racional teórico, ventilar o paciente em VCV. Eu posso fazer em PCV? Claro que posso fazer em PCV também, contanto que eu tenha um nível de vigilância maior. Tá? Só um exemplo de onde VCV poderia ser mais adequado. E aqui a gente está vendo uma coisa, que é um VCV com fluxo quadrado, né? Então, o que que acontece? Ó, vamos olhar o primeiro ciclo. O primeiro ciclo, será que ele é assistido ou controlado? Bom, eu vou olhar as curvas e eu olho, olha, bom, lá na última curva, na inferior, a pressão tempo, o paciente fez um esforço, tem uma deflexão negativa na curva de pressão, e aí o ventilador entrega um ciclo, o fluxo está quadrado, está constante. Então, o ventilador dispara, abre a válvula de fluxo e fica com a mesma velocidade até entregar o volume programado. Ele só não vai entregar o volume programado se ele bater no teto hierárquico dele, que é o alarme de pressão. Por isso que eu disse que o alarme de pressão é importante. Então, se vocês botarem um alarme de pressão inadequadamente setado muito baixo, né, se bater no alarme de pressão, vocês podem ter prescrito os 420 ml daquele que todo mundo do mundo pesa 70 quilos e recebe 6 ml por quilo, que ele não vai entregar os 420 se ele bater no teto de pressão, ele vai entregar 300. Porque o alarme pressórico de limite superior de pressão, ele tem hierarquia sobre o modo VCV, tá? Só para lembrar vocês. Então, vocês olhem, os dois primeiros ciclos, eles são ciclos assistidos, deflagrados pelo paciente, com fluxo quadrado, o volume corrente é o mesmo, a onda, fluxo, tempo é o mesmo, a única diferença que foi o quê? O paciente que disparou. O terceiro ciclo é um ciclo controlado, olhem lá, não tem no começo do disparo nenhuma deflexão, nem na curva de fluxo tempo, na do meio, e nem na curva inferior de pressão tempo. Então, o que aconteceu aqui? O ventilador, por tempo, estava com a frequência setada, o paciente não entrou, passou tanto segundo, o ventilador ofereceu um ciclo. A configuração é exatamente igual aos dois ciclos assistidos anteriores. A única diferença é que aqui quem disparou foi o ventilador e disparou isso por tempo, baseado na frequência ventilatória que está ajustada. Bom, o fluxo, né? Eu disse, olha, eu decido quanto eu vou entregar, mas em VCV, em muitos ventiladores, eu posso decidir como eu vou entregar. A onda da direita, lá em cima, no primeiro gráfico, fluxo-tempo, o ciclo da direita é com fluxo constante, onda quadrada. Mas eu posso, em alguns ventiladores, eu diria até que na maioria, configurar para fazer com uma rampa decrescente de fluxo, ou seja, ele arranca com fluxo e quando ele termina de entregar o volume, ele pode estar com 50% do fluxo inicial, ou pode ter zerado, como foi aqui nessa curva. Tem ventiladores que permitem, inclusive, esse ajuste de como é que eu quero que termine lá, quanto por cento eu quero que esteja em relação ao pico. E é claro que as coisas mudam, né? Qual é o efeito? Se eu pego o mesmo volume e eu digo, olha, eu vou entregar com fluxo constante, eu entrego em X tempo. Agora, se eu pegar o mesmo volume e eu disser, eu vou entregar com fluxo, só que eu vou desacelerar ao longo da entrega porque eu quero ser mais fisiológico.
eu vou levar mais tempo para entregar o mesmo volume, porque eu estou desacelerando, eu estou freando para chegar no mesmo lugar. Né? Então, o que acontece é que o tempo inspiratório, quando eu boto a rampa descendente, muda. A outra coisa que muda, quando eu mudo o fluxo, é a pressão de pico. Por quê? Porque o componente resistivo, né, ele é maior quando eu estou com uma onda de fluxo quadrado. Então, eu tenho, com fluxo constante, uma constante de deslocamento do gás de um ponto para o outro, e o movimento do gás é um dos fatores de geração de pressão, né? A gente tem 4 maneiras de gerar pressão. As 2 primeiras são relação continente-conteúdo, eu aumento muito gás num continente pequeno, ou eu aumento o continente e boto menos gás, gero mais ou mais pressão, relação continente-conteúdo, ou eu posso aquecer o gás e o gás se expande, ele passa a gerar mais pressão porque está aquecido. E a quarta maneira de gerar pressão é botar o gás em movimento. E se eu acelerar mais o gás, eu gero mais pressão. Qual pressão? A pressão de pico, que é gerada pelo componente resistivo que a Vanessa explicou. O volume é mais ou menos o mesmo, né? Então, quando eu uso rampa, muda o volume corrente? Não. Muda o tempo inspiratório? Sim, rampa aumenta o tempo inspiratório para entregar o mesmo volume. Muda a pressão de pico? Muda, a pressão de pico é mais alta. Muda a pressão de platô? Será que muda? Não, eu botei o mesmo volume dentro e eu estou medindo a pressão de platô em situação de pausa com o mesmo volume nas duas situações. O platô não deve se alterar muito porque eu mudei a rampa. Tá? Então a driving pressure não muda com isso. Bom, aqui está isso que eu falei. Nessa primeira simulação lá do Xlang, eu estou vendo o fluxo quadrado, a pressão está subindo, eu estou em VCV, estou entregando sempre o mesmo volume. E o que está acontecendo lá em VCV? Né? Não está tendo variação nenhuma, é tudo controlado. Né? E agora eu troquei aqui, ó, nessa pausa, eu troquei para rampa decrescente. O que aconteceu? Alargou um pouco o espaço, o volume que eu vou entregar é o mesmo, só que olha só como eu vou levar, eu estou desacelerando o fluxo, não estou nem chegando a zero, só que o tempo inspiratório está menor e no último gráfico a pressão de pico cai. Tá? Isso é montado no simulador de ventilação mecânica. Bom, então esse basicamente é o VCV, né? Como é que funciona, né, o modo VCV e o que a gente tem que cuidar. Quando eu estou em PCV, né, a ciclagem ela acontece por tempo. PCV igual a ciclagem a tempo, não é ciclagem a pressão. Tá? A diretiva primária é manter a pressão na via aérea por um tempo inspiratório que eu escolho, né? E se vai entrar ou não gás depende da pressão, do delta de pressão que eu apliquei no sistema e depende da característica mecânica do sistema ventilado com relação à resistência, complacência, elastância e tudo que foi falado. O disparo, ele pode ser a tempo, se for controlado, ou pelo paciente, se tiver num modo assistido controlado, se bater na sensibilidade. O fluxo aqui sempre é livre, isso é importante, é decrescente. Então, o ventilador, quando dispara, ele sobe e vai fechando a válvula de fluxo para desacelerar, para manter a pressão constante durante a fase inspiratória. E o volume corrente, né, que é a desvantagem do PCV, eu não tenho um controle estrito sobre o volume é livre e depende do delta de pressão e da característica mecânica do sistema ventilado. A frequência respiratória vai ser as controladas, as mínimas que eu setei. Se eu botei assistida, vai ter as assistidas. E a ciclagem, ou seja, o que determina o fim da fase INS, é o tempo inspiratório que eu determino. Tá? O problema da VCV é que o volume corrente não é garantido. A relação INS e ES, ela então vai depender do tempo e da frequência programada, isso a gente vai ver mais para tempo. Então lá, comecei a ventilar, tenho V com ponto em cima, isso quer dizer fluxo-tempo, tá? E PAW é pressão na via aérea. Então, é fluxo-tempo, pressão-tempo gráfico. Foi disparado um ciclo, chegou na pressão setada e o fluxo começou a cair, tá? Caindo o fluxo, está enchendo, ainda está entrando ar. E aqui, por coincidência, né, o que aconteceu? A ciclagem, o fim da inspiração
que é o aqui na curva pressão-tempo, coincidiu no gráfico de cima com o zeramento do fluxo. Tá? E uma das coisas que a gente pode inferir em PCV é que quando coincide a ciclagem com o zeramento do fluxo inspiratório, aqui em cima, onde eu estou botando o mouse, está aparecendo para vocês, esse delta de pressão é muito próximo ao driving pressure medido por uma pausa inspiratória. Então, a gente pode considerar que esse delta é o driving pressure, mas só e somente se coincidir ciclagem com zeramento do fluxo. E aí o paciente expira. Bom, e entra nesse paciente aqui, entrou 450 ml e o tempo inspiratório foi 1,1 segundo. Agora, né, o que pode acontecer? Se eu estiver ventilando um paciente que tem complacência alta, por exemplo, um paciente pneumopata com doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem destruição dos alvéolos, dos septos, da fibra de colágeno e elastina que compõe a parede alveolar, aquela trama que existe, que determina a retração elástica do pulmão, o pulmão ele é todo frouxo e complacente, ou seja, muito flexível o sistema. Ele acomoda volume sem gerar pressão, como a Vanessa falou. E o que acontece? Se o ventilador dispara e eu não tenho força se opondo à entrada do ar, ou seja, eu não tenho elastância, que são os componentes que se opõem à acomodação do volume, o fluxo não cai. E não cai, não cai, não cai, e com um tempo inspiratório, se eu deixar o tempo inspiratório longo, como aqui, entra volumão. O volume de corrente fica muito alto, e vocês vejam que quando aconteceu a ciclagem agora, esse ponto aqui não estava no zero do fluxo, na linha de base. Então, eu não posso considerar essa pressão como driving pressure, porque era só posso considerar se ela estiver zerada. E entrou um volumão. E aí, o que eu faço? Tem duas maneiras de eu reduzir o volume corrente nessa situação. Eu posso diminuir o delta de pressão, mas o mais provável que eu precise fazer é encurtar o tempo inspiratório. Eu estou em PCV, eu que escolho o tempo inspiratório em PCV, ciclou mais cedo, estava com complacência alta, escolhi um tempo inspiratório curto para não entrar muito volume, para ter tempo para o paciente expirar. Então, eu limito o tempo inspiratório. Agora, pode acontecer uma situação em que eu estou com muita elastância, ou seja, tem muitas forças no sistema, tanto no alvéolo quanto no componente de parede e abdômen, se opondo à acomodação de volume. E o ventilador, ele vai para a pressão setada, e rapidamente o fluxo zera, porque a força, que é a pressão, o estresse que eu estou aplicando para obter a deformação do sistema, que é o strain, né, não está suficiente para deformar e eu estou fazendo pressão sem entrar nada. É como se eu estivesse enchendo uma bexiguinha no começo. Eu faço pressão e o volume não aumenta. Eu estou com fluxo zero para dentro e estou pressurizando o sistema na pressão que eu escolhi. E aí eu tenho uma situação em PCV que é de pausa inspiratória não programada. Vejam o fluxo como zerou aqui nessa seta, nesse raio amarelo, né? Aqui só tem um jeito de fazer entrar mais ar. Adianta aumentar o tempo inspiratório? Claro que não, se eu mantiver a mesma força aplicada no sistema, vai continuar não entrando ar mais tempo, vai aumentar a pausa ins. Aqui a única coisa que faria entrar mais ar é aumentar a pressão do sistema. Bom, e aí a pergunta, tem como aumentar o volume corrente em PCV sem aumentar o delta de pressão? Será que isso é possível? Pelo que eu expliquei até agora, claro que sim. Olha só, imaginem que vocês estejam aqui no gráfico superior esquerdo. Olha lá, no fluxo-tempo. A ciclagem aconteceu em PCV, eu escolhi um tempo, a pressão e o tempo inspiratório, só que o fluxo não tinha zerado. Se eu aumentasse o tempo inspiratório sem mexer na pressão, né, fazendo isso aqui que eu fiz agora no gráfico aqui, aumentei o tempo ins, ficou entrando ar mais tempo, e olha o que aconteceu. Sem aumentar o delta de pressão, mantendo o delta de pressão, que é uma coisa boa para mim, ventilar menos agressivamente com menos pressão, eu aumentei o volume corrente porque eu estava numa situação onde eu tinha espaço para fazer isso. Agora, se tivesse gerado o fluxo, não adiantava eu aumentar o tempo isso, porque não ia entrar mais nada, porque aquela pressão já não é força suficiente para botar mais ar para dentro. Então, sim, dependendo da situação, eu tenho como aumentar o volume sem aumentar a pressão. Esse slide é para chamar a atenção para vocês que em PCV,
tem que saber olhar a curva, tem que saber olhar a curva fluxo-tempo, principalmente, o que está acontecendo com o fluxo em relação à pressão. E como é que está se comportando o volume. Ele está muito alto, diminui o tempo ins, diminui a pressão. O volume está muito baixo, quero aumentar o volume, mas dá para aumentar tempo ins sem fazer auto-pip? Se dá, então pode, aumenta o tempo ins, né? Então, isso funciona dessa forma assim. Aqui é um exemplo típico disso aqui, está ali acontecendo na curva fluxo-tempo, não está chegando no zero e já está acontecendo a ciclagem. O tempo de enchimento está curto, o volume corrente está aquém do ideal que eu queria. Eu posso fazer o quê? Posso, ao aumentar a pressão, que foi isso aqui que eu fiz, vai aumentar o volume, né? Aumentei o delta de pressão, aumentou o volume, mantive o mesmo tempo, mas eu também teria uma janela agora para fazer diferente, que é fazer o que eu mostrei a seguir. Quer dizer, olha, eu vou aumentar o tempo inspiratório do paciente, e aí vai ter que entrar um pouquinho mais de ar. Tá? Então, essa é uma maneira, olha só, aumentei o tempo ins, não foi o mesmo ganho da pressão, mas aumentou o volume corrente gerado pelo paciente. Então, esse é um ajuste muito interessante, porque economiza a pressão. E toda vez que a gente popar driving pressure, a gente diminui a mechanical power, que são os pulsos de energia que a gente transmite por sistema, e diminui o ergotrauma, que é esse trauma gerado por essa transferência de energia para o sistema em joules, né? Uma coisa muito importante é essa questão da janela de tempo, que eu falei da relação IS. Então, o tempo inspiratório, ele vai de quando? Ele é o tempo da abertura da válvula INS até a abertura da válvula ES. Ou seja, se eu programar uma pausa INS, ela faz parte do tempo INS. O tempo ES é da abertura da válvula ES até a próxima abertura da válvula INS. Agora, de INS a INS, né, é o que a gente chama a janela de tempo. De INS a INS, dentro desse bloco, eu tenho uma fase INS e uma fase ES, né? Então, digamos que eu botei lá em 20 a minha frequência respiratória do paciente. Vamos combinar que o paciente vai ter 20 ciclos ventilatórios em 1 minuto, e vamos combinar que 1 minuto continua tendo 60 segundos. Então, se eu dividir 60 por 20, cada bloco desses, que representam um ciclo ventilatório, tá? Então, aí os 20 blocos, eles vão ter 3 segundos. Dentro desse bloco, bom, eu vou dividir, né? Se eu juntasse todos esses 20 blocos de 30, eu teria os 60 segundos, que é o meu 1 minuto. O paciente, claro, aqui não está entrando, não está assistido nem nada, é só para ensinar o conceito para vocês. Aí eu pego lá dentro e eu digo, olha, mas eu vou dividir esse bloco, vou dar um pedaço para INS e um pedaço para ES. Então, a janela de tempo, que é o bloco inteiro, tem lá dentro uma fase INS, que é uma fase ES. Como é que eu vou distribuir esses 3 segundos, que é a minha relação INS e ES? Se eu disser, nesse caso aqui específico, que eu quero uma relação de 1:2 e eu tenho 3 segundos, eu vou gastar 1 segundo para INS e 2 segundos para ES. E todos os ciclos vão ter, então, 1 segundo de tempo inspiratório e 2 segundos de tempo expiratório. Mas eu regulo o tempo expiratório do paciente? Não, eu regulo o tempo INS, seja em VCV, PCV ou até em PSV, eu regulo a duração da fase inspiratória, né, determinando a ciclagem. Então, olha só, onde eu tenho controle nos ajustes de ventilação mecânica na fase inspiratória. Tá? Bom, só que cuidado, dizer que 1:2 não quer dizer que é 1 segundo para 2 segundos. Ali deu a coincidência da matemática funcionar, porque a janela de tempo era 3, e eu fiquei com 1 segundo para INS e 2 para ES. Agora, se eu mudar a frequência ventilatória, né, muda a janela de tempo. Por exemplo, se eu botar a frequência em 12, 60 dividido por 12 dá 5. Cada bloco vai ter um tamanho maior, uma duração maior, como o tal da base ali, de 5 segundos, não mais de 3 segundos. E a minha divisão de 1:2 não é mais em tempo, ela não é mais 1 segundo e 2 segundos, ela é 1,6 segundos e 3,3 segundos. Então, o que quer dizer a relação? Quando eu falo relação 1:2, eu estou dizendo que o tempo, ou eu estou dizendo que o tempo
o tempo expiratório está o dobro do tempo inspiratório. Se for 1/3, está o triplo do tempo inspiratório. Ou eu estou dizendo que o tempo inspiratório está 2 vezes menor que o tempo ex. Né? Eu posso falar por qualquer um dos dois lados que eu estiver falando. Tá? E aí vem essa pergunta. Qual é que é a menor relação INS-IES? É 1/2 ou 1/6? Se vocês se empipinaram, aqui tem uma questão de nomenclatura, a menor relação INS-IES, apesar do número ser maior, é 1/6, é só fazer a continha. É uma relação, divide, 1/6 dá 0,16 e 1/2 dá 0,5. Mas gravem, então, por quê que isso é importante? Quando alguém perguntar para vocês como é que se ventila paciente obstrutivo, que eu preciso tempo expiratório longo, que é 1/6 ali, vocês vão dizer, eu preciso ventilar com relação INS-IES baixa e não alta, né? Então, para tempo expiratório longo, a gente pode reduz a relação INS-IES. Reduzir a relação INS-IES é passar de 1/2 para 1/3, para 1/4, 1/5, 1/6. Eu estou reduzindo a relação INS-IES. Para vocês não errarem a nomenclatura, que isso cai em prova prática, lá na prova de título. Então, como é que fica o ajuste da relação INS-IES? Então, eu tenho lá minha janela de tempo, que é o meu bloco, é de uma INS até outra INS, e o que eu ajusto de fato é a parte inspiratória. A expiração é consequência dos ajustes do que eu botei no ventilador para inspiração. Se eu tiver em VCV, depende de quanto, que é o volume, com que velocidade que eu vou entregar, que é o fluxo, e como é que eu vou entregar? A gente olhou lá que tinha rampa decrescente. Posso entregar com fluxo constante, rampa quadrado ou rampa decrescente. Em PCV é mais barbada. PCV, o ajuste é direto. Né? Então, eu vou lá e ajusto o tempo INS. E aí vocês vão me perguntar, eu estou ventilando um ventilador ali, um servo, e eu vou lá e não tem o botão tempo INS em PCV e não tem botão de fluxo. É que, às vezes, em VCV, o fluxo vem disfarçado de relação INS-IES. Quando eu estiver em VCV e eu estiver mexendo num ventilador que o ajuste é pela relação INS-IES, se eu mexer na relação INS-IES, eu estou mexendo no fluxo e ele mostra no cantinho lá que é o fluxo. E se eu estiver em PCV e o ventilador só mostrar a relação INS-IES, quando eu estiver mexendo na relação INS-IES e não mexendo nas outras variáveis, eu estou mexendo no tempo inspiratório. Outros ventiladores têm botão fluxo e tem botão inspiratório, depende da máquina, vocês têm que conhecer o aparelho que vocês estão trabalhando e o que ele prioriza. E aí, olha só, como é que fica isso quando a gente está com aquela questão do controlado e do assistido controlado? Quando está controlado, eu tenho uma janela de tempo prescrita, que aqui está como? Olha só, aquele primeiro ciclo de cima. Levou 1 segundo para a inspiração e sobrou 3 segundos para 3 segundos para o paciente expirar. Então, eu estou com uma relação de 1/3 no primeiro ciclo, tudo ciclo controlado, que foi disparado a tempo, né? A frequência está setada. Eu estou vendo que a minha janela de tempo está 5, né? Eu tenho entre um disparo e outro, eu sei que a frequência ventilatória desse paciente de 0 até o próximo 0 tem 5 segundos. Né? Então, eu sei que a frequência dele é 12. 5 vezes 12 dá 60, tá? Vai dar 1 minuto aqui na parte de cima. Agora, vamos olhar o gráfico de baixo. O primeiro ciclo foi um ciclo disparado a tempo, controlado, não tem esforço do paciente. O segundo foi. E antes que passasse 1, 2, 3, 4 segundos, desculpa, pessoal, não era 3 segundos, 4 segundos expiratórios, está 1/4. Olha lá o que o paciente fez. Ele me sacaneou a minha prescrição da ventilação. Ele fez um esforço, como ele bateu na sensibilidade, o ventilador entregou um outro ciclo com a mesma configuração de um controlado, só que foi o paciente que entregou, só que mudou a relação INS-IES. Ou seja, existe uma relação INS-IES prescrita, e se o paciente está em assistido controlado, ele adiciona a frequência. Se ele adiciona a frequência, ele muda a janela de tempo, muda a relação INS-IES, tá? Que está realizada. Último modo, para a gente terminar, é o pressão de suporte. Aqui a diretiva ele tem a vantagem de permitir uma pressão limitada na via aérea, o delta de pressão ele é parecido com o driving pressure também, se for chegar no fluxo zero, a mesma coisa do PCV.
O fluxo, o volume e o tempo in são livres, só que aqui a pressão é fixa, só que a frequência também é livre, é do paciente, tá? E ele compensa vazamento. Desvantagem: não garante volume corrente, pode gerar volume corrente baixo ou alto demais, exige muita atenção da equipe e não garante frequência respiratória. E aqui a gente tem que cuidar da prescrição do backup de apneia do paciente. Então, a tela de alarmes em PSV, de novo, assim como em PCV é central, né? A gente usa alarmes, é assim, pessoal. Se eu estou ventilando em modo pressórico, os alarmes críticos são de volume. Se eu estou ventilando em modo volumétrico, os alarmes críticos são de pressão gerada. Se eu estou ventilando em PSV, os alarmes críticos são de volume e de tempo de apneia do paciente e backup para o paciente voltar, para o ventilador entrar se o paciente parar de ventilar. Então, começou o nosso ciclo. Sempre vai ter tido o esforço do paciente, porque é um modo espontâneo. Ele venceu o gatilho de sensibilidade e o ventilador entregou o suporte prescrito, a pressão sobre PIP de suporte prescrita. E assim como no PCV, a pressão foi mantida constante e o fluxo foi caindo. E a diferença aqui é que quem determinou o fim da fase INS não foi o tempo inspiratório. Aqui quem determinou foi a queda do fluxo em relação ao pico de fluxo inspiratório naquele ciclo do paciente. Então, aqui em cima, no fluxo tempo, esse aqui é o 100%. É o pico de fluxo inspiratório do paciente. Na arrancada, ele fez um fluxo alto, foi enchendo, o fluxo foi caindo. Quando ele chegou a um valor percentual, que é o percentual em relação ao que foi o fluxo máximo, o ventilador, ele corta a fase inspiratória e o paciente cicla. Então, se eu pego uma situação, aqui não apareceu, aqui, isso aqui, então aqui, digamos que ele caiu 45% do que foi. Então, ele caiu, o fluxo aqui, ele está em 45% do que foi o máximo. Então, quanto é que ele caiu? Ele caiu 55% se fosse 45%, e aí o ventilador desfecha a válvula porque chegou no percentual de ciclagem que eu escolhi. Isso aqui é o percentual de ciclagem. Então, o percentual de ciclagem é o percentual de queda do fluxo em relação ao fluxo máximo daquele ciclo ventilatório. Aqui é 100%, quando chegou em 45% de fluxo em relação ao 100%, o ventilador fechou a válvula INS e abriu a ex e ciclou, e o paciente expirou. Só que, se eu tiver com a complacência muito alta, ou seja, o nosso DPOC lá, que acomoda muito volume, está com o pulmão muito flexível, muito frouxo, o fluxo não cai nunca. Fica caindo devagar, e claro que vai entrar um volumão gigante. O que eu tenho que fazer? Subir o percentual de ciclagem. Aqui a ciclagem estava em 25%, estava entrando muito. Se eu disser assim, olha, eu quero que cicle lá em cima, ó. Eu quero que com 65%. Se eu botar o percentual de ciclagem em 65%, significa que teve que cair só 35% em relação ao fluxo inicial para que o ventilador fechasse a válvula INS e abrisse a ex. Essa é a parte mais chatinha de PSV. E aqui com complacência normal, e com complacência baixa, a ciclagem em 40% entrou muito pouco. Eu tenho que deixar entrar até quase zerar lá embaixo o fluxo. O que eu faço? Diminuo o percentual de ciclagem, olha lá. Botei em 15%, antes estava tendo que cair 60%, em 15%, agora está tendo que cair 85% o fluxo para o ventilador cortar. E aí, fica mais tempo com a pressão mantida e aumenta o volume que entra. Um outro ajuste de PSV é o tempo de subida, ou rise time. Tempo de subida é a aceleração do fluxo na arrancada para chegar na pressão ajustada. Então, digamos que eu tenha botado uma pressão sobre PIP de 15 em PSV. Quando o ventilador dispara pelo esforço do paciente, ele abre a válvula e ele joga o fluxo para chegar em 15. Só que o ventilador, ele é uma máquina, né? Se ele pegar o pulmão, ele arrancar muito súbito, com uma aceleração muito alta, e ele encontrar um pulmão muito pouco flexível, muito rígido, a pressão sobe muito rápido também, e o ventilador não tem tempo hábil para fechar a válvula de fluxo,
e a pressão passa um pouco da pressão setada, fazendo uma guampinha aqui no começo na curva pressão-tempo. Esse é o chamado overshooting de entrada, porque o fluxo está arrancando muito rápido e está chegando muito rápido, e está passando do ponto da pressão que eu tinha ajustado, porque encontrou um pulmão com baixa complacência. Muito duro, gera pressão muito rápido. Então, o ideal seria que eu tirasse o pé da embreagem do fluxo de forma mais lenta e acelerasse mais devagar. E aí tem um problema de nomenclatura. Os ventiladores, e aqui precisa atenção, os ventiladores que o rise time vem escrito em valor percentual, 100% é o fluxo máximo, é a aceleração máxima na arrancada. Então, se eu quiser, se estiver escrito em valor percentual e eu disser o que eu tenho que fazer para manejar o overshooting de entrada, que é por estar passando da pressão setada na arrancada, eu tenho que desacelerar. Então, eu tenho que diminuir o percentual de rampa. Tem os ventiladores que colocam isso em tempo. Se for em tempo, é o contrário. Eu tenho que aumentar o tempo de subida e não diminuir como é. Então, é uma questão só de nomenclatura de como que o ventilador apresenta o rise time, slope, rampa, né? Que tudo é a mesma coisa, que é a aceleração do fluxo de subida. Quando está subindo rápido demais, gerando overshooting de entrada, eu tenho que diminuir o tempo de subida. Em percentual, diminui o percentual. Em tempo, aumenta o tempo de subida. Então, aqui está um rise time, está em percentual, está subindo rápido demais. Se eu diminuir, o que vai acontecer? Diminuir para 30%, ele está para chegar lá na pressão setada, levando tempo, porque o fluxo aqui em cima está arrancando de forma devagar. Tá? Bom, a outra coisa, né? Então, isso aqui a gente tem, aqui tá subindo mais rápido, mais devagar e bem mais lento. Essa figura não é muito legal para representar isso. Então, quando a gente vai ver o modo e ciclagem, modo é como começa e ciclagem é como termina a FASINS, eu posso, no modo controlado, eu posso terminar a FASINS. A pressão, se for naquele Bird Mark 7 antigo, tá? Da Guerra do Vietnã, que ninguém mais usa. Então, não tem. Pode ser a volume se eu tiver em VCV. E pode ser a tempo se eu tiver em PCV. Se eu tiver em assisto controlado, também pode ser a pressão, a volume e a tempo. Né? Agora, se eu tiver em pressão de suporte, a ciclagem sempre é a fluxo. Tá? Se eu tiver no NAVA, sempre vai ser pelo neural, pela queda do EDI, o fim da fase inspiratória. Então, terminando a aula aqui, o que a gente tem que guardar, né, hoje? Né? Os modos mais comuns, VCV, PCV e PSV. Em VCV, o que eu ajusto? Né? A diretiva é ciclar quando entregar um volume que eu predefini. Eu vou definir o volume, que é o quanto, o fluxo, que é a velocidade, a onda, que é se vai ser quadrada ou decrescente, e com que frequência eu vou entregar. Isso tudo vai me gerar uma relação ins e es. E o que eu vou não controlo, mas monitoro? As pressões geradas. Quais pressão? Pressão de pico, pressão de platô, driving pressure. Né? Já em PCV, o que eu ajusto? A pressão sobre PIP, o tempo que essa pressão fica e a frequência ventilatória. O que eu não ajusto, mas monitoro? Volume, corrente e fluxo. Eu também quero, para ser protetor, de 6 a 8 ml por quilo de peso predito em PCV ou em VCV. Ou de 4 a 6 se for SARA, em PCV ou VCV. Eu também quero o volume corrente controlado em PCV. Tá? Então, eu tenho que jogar com a pressão, eu tenho que jogar com o tempo ins, eu tenho que jogar com esses fatores todos para que eu tenha o volume adequado ao volume que eu quero. Eu também tenho que monitorar o volume corrente gerado. E em PSV, eu ajusto a pressão, o fim da fase ins, que é a ciclagem, que é pelo percentual de ciclagem, que é a queda do fluxo, que é a ciclagem a fluxo, e eu controlo a rampa. E o que eu não controlo porque tudo é livre? O volume corrente, a frequência e o fluxo, que aqui vai depender do esforço do paciente, da característica mecânica do sistema e da pressão sobre PIP que eu estou colocando. Né? Tá? Então, isso é o que era para os pontos básicos assim dos modos. Claro que teria mais coisas e situações clínicas, mas o objetivo era dar um embasamento conceitual de como é que funcionam
os 3 modos básicos de ventilação mecânica. A arte disso aqui é juntar isso que a gente falou que não é tão complicado, com o que a Vanessa falou, que é como cuidar disso, que é como monitorar essa mecânica, que é um pouco bem mais complicado, que tem que entender, e talvez a parte mais difícil seja fazer a leitura beira-leito de o que disso o paciente precisa naquele momento do tempo ao longo da internação dele em ventilação mecânica, porque a demanda ventilatória ela vai mudando conforme a gente vai interferindo no processo de doença, com tratamentos, às vezes a gente muda para pior, às vezes a gente idealmente quer mudar para melhor, mas isso tudo impacta na demanda ventilatória do paciente. E vocês têm que lembrar que não é, a gente não adapta o paciente ao que a gente quer fazer, a gente tem que se adaptar à necessidade metabólica tecidual de oferta de O2 para os tecidos, que é determinada em parte pela hemodinâmica e em parte pela ventilação mecânica. Era isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Sérgio. A maior parte das perguntas foram respondidas pela Vanessa da primeira aula. O modo PRVC, Ana, a gente não vai responder agora, porque agora foram as modalidades básicas, mas rapidamente, Sérgio, um aluno perguntou quais condições você programa a pausa inspiratória? Bem rapidinho, para a gente passar para a Raíssa, que vai responder as perguntas do Mentimeter, do pré-teste. Tá. A pausa, deixar uma pausa inspiratória em todos os ciclos, que a gente praticamente não usa isso, não é uma coisa muito necessária, tá? Eu vou explicar como é que nasceu isso, tá? Isso nasceu, a pausa inspiratória programada, que está em todos os ciclos, ela nasceu junto com a ideia de que volume corrente fazia mal, com o surgimento dessa ideia. E num período em que a gente se preocupava com PCO2, tá? Então, o que aconteceu nessa época? Assim, porque o único jeito, os únicos 2 jeitos de eu aumentar a lavagem de CO2 é aumentar o volume minuto alveolar do paciente para lavar o CO2 do espaço morto instrumental e do espaço morto fisiológico, que compreende o anatômico e o alveolar do paciente, né? Então, só tem 2 maneiras de aumentar o volume minuto alveolar. Ou eu aumento o volume corrente, ou eu aumento a frequência ventilatória. Na época que isso surgiu, existia vibes, olha, nós não podemos aumentar mais o volume corrente, porque a gente já provou que isso aqui faz mal. E o CO2, como ele é muito difusível, se eu fizer uma pausa inspiratória, em tese, eu vou ter uma difusão maior de CO2 e vou lavar CO2 pela pausa e não pelo volume. Então, um dos racionais dessa pausa é dizer, eu uso pausa-ins quando eu quero melhorar a troca gasosa na membrana alvéolo capilar, mas como o coeficiente de difusão transmembrana do CO2 é 20 vezes maior que o do O2, né, eu vou lavar muito mais CO2 do que efetivamente melhorar a oxigenação, né? Os 2 maiores determinantes de pressão parcial de O2 na gasometria, né, de um paciente em ventilação mecânica, que não é aqui, é a PIP e a FO2. E da PCO2 é esse espaço morto, né, que a gente fala, é o volume minuto alveolar. Então, o racional era esse. Quando é que eu uso? Resposta curta e grossa, quase nunca, se não nunca. Eu tenho certeza quando eu não posso usar, que é em paciente de ventilação de paciente obstrutivo. Eu disse no meio da aula, talvez passou meio batido para vocês, que pausa ins faz parte do tempo ins. Se eu estou ventilando um paciente com relação, que eu quero uma relação ins-ies baixa, ou seja, eu quero 1:4, 1:5 para lavar, eu não posso botar pausa ins no meio, porque isso aumenta meu tempo inspiratório. Então, paciente asmático e paciente com DPOC, é mandatório não ter pausa nenhuma. E na maioria dos pacientes, se eu estou em VCV, não tem pausa ins prescrita. Eu não uso mais isso. Né? Vocês não vão encontrar na UTI que eu coordeno pausa, a cada ciclo ventilatório, uma pausinha. Até porque essa pausa ins que está sendo feita, ela não representa de forma real a pressão de platô, porque via de regra ela é curta demais. E ela superestima porque ela não deixa equilibrar a pressão de platô. Né? O recomendado para fazer medida de pressão de platô é uma pausa ins arbitrariamente definida como 2 segundos.
né? Se vocês olharem a pausa de cada ciclo ventilatório, é uma micropausa, não deu tempo para cair até o platô durante a pausa ins para considerar aquilo platô. Então não serve para nada. Serve para ficar bonito, para ficar parecido com os slides Basicamente da aula. isso. É só para gerar dúvida e a gente aprender um pouco mais com a sua explicação. Raíssa, obrigada, viu, Sérgio? Excelente Tá aula. bom. Raíssa, vamos responder o Mentimeter? Ótima aula. Muito bacana, pessoal. Então, eu vou compartilhar rapidinho aqui, mas vocês viram que as perguntas foram respondidas aí na aula, né? As perguntas do Mentimeter. Então, aqui na primeira, né, o pessoal acertou aí. Então, no modo VCV, o volume corrente é constante e a pressão inspiratória varia conforme a resistência e complacência do sistema respiratório. As outras, então, a pressão inspiratória é constante enquanto o volume corrente varia? Não, né? No VCV, o volume constante. A B, o volume corrente é variável? Também não. E a D, a ciclagem ocorre quando uma pressão é pré-definida e atingida? Não, a ciclagem ocorre quando o volume, né, pré-definido é entregue. Então, o pessoal acertou aí, letra C. E aqui no modo PCV. Então, letra B, a pressão inspiratória é constante e o volume corrente varia de acordo com a mecânica pulmonar e o esforço do paciente. Então, a maioria também acertou. A C aqui vai estar errada, né? Que ele fala que a ciclagem ocorre quando o volume corrente pré-definido é atingido. Não, né? A ciclagem ocorre quando o tempo inspiratório é atingido, conforme o professor mostrou na aula. E a letra A, o volume corrente é constante, não, o volume varia, né, no PCV. E o D, o fluxo inspiratório constante, não, no PCV o fluxo é variável. E aqui a terceira pergunta, no PSV todo mundo acertou, então letra B, o nível de pressão de suporte, o que faz variar o volume, né? Então é a pressão de suporte ajustada, o esforço inspiratório e a mecânica ventilatória do paciente. Vai variar aí o volume. A frequência, ela é variável também, então a letra A está errada. A letra C, o tempo inspiratório é fixo, também não está errada, né? O tempo é variável. E letra D, a sensibilidade selecionada, ela é selecionada, mas não é ela exatamente que vai influenciar no volume, que era o que perguntava aqui na questão. Certo, pessoal? Algum comentário a mais? Muito obrigada pelas aulas, Vanessa, Sérgio, obrigada, Alessandra, aí, pela parceria na moderação. E em breve, confirmei aqui com o pessoal da MIB, em breve as aulas vão estar lá no YouTube, para quem quer rever e quem perdeu a aula assistir, que está muito bacana. Obrigada, pessoal. Pessoal, boa Tá bom. noite aí, aproveitem. Obrigado. Tchau, Boa noite. tchau. Então, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.